Um conceito importante para a Gestalt terapia é o conceito de awareness, né? É um nome que os alunos brincam muito comigo. Professora, como é que fala isso? Professora, como é que escreve? Né? E é um conceito que eu acho que é um conceito chave, um dos conceitos chaves da Gestalt terapia. Não tem tradução em português, é um termo em inglês, que a ideia é do caindo a ficha, é o ir se dando conta. Então, primeiro tem que fazer uma diferença entre awareness e consciência. Consciência é um fenômeno só cognitivo. Então, eu tenho consciência das coisas que eu percebo. Eu tenho consciência da sua presença, eu tenho consciência da minha presença. Awareness é bem mais do que isso. Awareness significa pensar, sentir e agir de uma forma congruente. Eu posso pedir para você, que é o exemplo que em geral eu costumo dar em aula, né? Eu posso dizer para você assim, te perguntar, por que você machucou o dedo naquele dia? Me dá uma resposta mental para isso. Você vai me dar uma resposta, que provavelmente vai ser uma resposta relacionando eventos. Então, coisas que você percebeu. Então, eu machuquei o meu dedo, porque eu coloquei meu dedo aqui, prendi, né? E eu posso te fazer uma segunda pergunta, que é uma pergunta do tipo, como você se sentiu machucando o dedo naquele momento? Você vai fazer um outro tipo de consulta. Você vai consultar o seu dedo. Então, você não apenas vai lembrar do seu dedo, você não apenas vai lembrar dos fatos que estão conectados no seu machucar o dedo. Você vai incluir, junto com isso, a sensação corporal de ter machucado o dedo. Né? Então, isso é awareness. Então, não é apenas ter consciência do machucado do dedo, é vivenciar, experimentar isso. Isso é um conceito fundamental em Gestalt, porque nós acreditamos que a pessoa muda em função desse aumento de awareness. Então, quanto mais awareness a pessoa tiver, quanto mais ela é capaz de conhecer a si mesma. Falando dessa relação da consciência com a awareness, né? Ou seja, diferenciando a consciência de awareness, é importante até chamar a atenção de como o neurótico funciona. O neurótico, ele tem muita consciência, mas ele tem pouca awareness. Então, vou dar um exemplo disso. Uma pessoa que tem medo de ser traída, né? Ela está o tempo todo prestando atenção nos menores sinais de que as pessoas podem dar de que vão traí-la, né? Ou excessivamente preocupada, né? Aquela pessoa, fulano não chegou até agora, então deve estar com outra, ou deve estar com outro. Então, a pessoa está muito ligada nesse assunto, mas ela não tem awareness sobre isso. Por exemplo, ela não se dá conta do quanto que aquela história, aquilo é uma fantasia dela, o quanto que aquilo não está ligado a uma situação concreta, o quanto que aquilo muitas vezes é só uma projeção de alguma situação da própria história dela. Então, a criança que os pais prometiam e não cumpriam. Aquela história, dentre outros exemplos, né? O pai que era separado da mãe e prometia que ia visitar, que ia buscar na escola, ia buscar no aniversário, ia aparecer na festa e nunca aparecia. Então essa pessoa começa a olhar para as pessoas com essa possibilidade de ser traído, porque isso para uma criança é traição. E aí a pessoa vai para a vida inteira preocupada em ser traída. Então a percepção dela, a cognição dela, a consciência dela está muito presa a essa possibilidade de ser traída. Mas ela não tem awareness, por exemplo, de que hoje ela vive uma outra história, que as relações dela com as pessoas podem ser diferentes, que nem todas as pessoas vão agir daquela mesma forma e nem ela é mais aquela criança que esperava. Então é isso que a gente diz que o neurótico
tem muita consciência, mas é pouca awareness. A Gestalt terapia trabalha com uma noção com uma concepção organísmica. O que significa essa concepção organísmica? Que eu olho uma pessoa em termos de um organismo se relacionando com o ambiente. Então, é o organismo total. Uma pessoa não é só a mente dela. Uma pessoa são os pensamentos dela, são as funções fisiológicas dela, são as ações dela, são os pensamentos, os sentimentos. Então, o organismo envolve esses 3 níveis de experiência: o nível do pensamento, do sentimento, o nível das sensações e o nível das ações. Quando nós nascemos com esses 3 níveis funcionando de forma congruente. Então, o bebê, ele chora quando tem fome, quando tem sede, ele se irrita quando alguma coisa está incomodando. Então, sentimentos, sensações, né, e pensamentos vão tendo uma sequência que é uma sequência harmônica. Bom, conforme essa criança vai se relacionando com o mundo e vai começando a buscar uma forma de ser que é coerente com aquilo que ela acredita que o outro quer que ela seja, ela aos poucos vai desconectando essa congruência. Então ela começa a pensar de um jeito, sentir do outro, agir do outro. Então a gente aprende que quando a gente tem raiva a gente tem que rir. A gente aprende que quando a gente tem vontade de chorar a gente faz uma cara feia. A gente aprende que quando a gente tem vontade de bater alguém, a gente tem que travar a musculatura. Então nós vamos fazendo com que o nosso corpo se desconecte nas suas próprias experiências. Então o neurótico para nós é essa pessoa que quebra essa congruência do organismo para buscar segurança no outro. De tanto a pessoa não agir fora dessa congruência, essa incongruência vai se automatizando. Então a pessoa ela passa a desenvolver um sistema de crenças equivocado sobre quem ela é e sobre como o mundo funciona. Ela começa a não se dar conta das próprias sensações. Então, por exemplo, ela prendeu tanto os braços para não manifestar a raiva dela, que ela começa a desenvolver uma hipertonia crônica, né? Que é o resultado justamente daquele movimento de agressão que foi bloqueado. Só que com o tempo a pessoa não se dá mais conta de que ali tinha um movimento de agressão que estava bloqueado. Então ela só vai sentir uma dor no músculo, mas ela não faz mais a conexão de que aquela tensão no músculo é o resultado de um movimento que seria um movimento de agressão. Então, essa pessoa, ela acredita. Eu lembro que eu tive um cliente que foi recomendado por um cardiologista. E ele chegou no consultório dizendo assim: olha, eu vim aqui porque o meu cardiologista me obrigou a vir, porque eu não tenho nada, o meu problema é pressão alta. E conforme a história dele foi surgindo, ele foi se dando conta de o quanto aquele medo dele de hospital, porque ele tinha tanto medo do hospital, que bastava ele ver um aparelho de pressão, que a pressão dele aumentava. Então, era uma dificuldade muito grande dele ser examinado pelo médico, porque o médico nunca sabia qual era a pressão verdadeira dele, porque como ele chegava e via o aparelho de pressão, a pressão aumentava. Então, que pressão habitualmente ele tinha, né? E nós começamos a mexer na história dele, e ele um dia foi lembrando, contando, como se aquilo não tivesse a ver nada com a vida dele, ele contando que a mãe passava mal, muitas vezes, e ele ficava sozinho em casa com a mãe. E ele ficava com muito medo da mãe morrer. E a mãe era socorrida em casa, ia uma ambulância para socorrer em casa. O que o médico tirava?
o estetoscópio, né, tirava o aparelho de pressão. Então, ele passou, aquele aparelho passou, sem que ele percebesse, passou a ser um sinalizador de que alguma coisa muito ruim ia acontecer. Só que com o tempo ele esqueceu dessa informação, ele só guardou a sensação. Ele guardou a memória do aparelho e a sensação do medo, mas ele não tinha mais uma história para fazer a conexão, ele não lembrava mais da história. E assim é a nossa história, nós vamos mantendo essas crenças sobre as pessoas, né, sobre o mundo. Não, porque todas as pessoas, você não pode confiar em ninguém, né? E aí a pessoa vai para a vida e não confia em ninguém. E nunca se deu conta de que tinha uma história ali que foi quase que implantada, né, no sistema de crenças dela. Essa desconexão entre o pensamento, o sentimento e as sensações, elas vão se cronificando tanto que as pessoas começam a considerar que aquilo é a realidade delas. Não, eu sou assim, eu penso assim, né, que eu chamo da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E que às vezes é muito difícil até da gente questionar a pessoa de que aquilo ali que ela acha que é autêntico dela não tem nada de autêntico, ela leva um tempo para perceber isso. Então, a awareness envolve exatamente esse resgate dessa busca de congruência. É claro que essa forma automática, vamos dizer assim, de congruência, ela nunca mais vai existir. Não existe mais essa congruência que foi intocada. Não, houve sim um desvirtuamento disso. E a pessoa ela vai aprender dentro do processo de terapia a prestar atenção nisso, a prestar atenção no que ela está sentindo, a prestar atenção no que ela está fazendo, a prestar atenção no que ela está querendo.